Busquemos a eternidade. A lição 169. 169 do livro Fonte Viva. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Muito bem. Esse trecho está no Evangelho de Paulo, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Muito bem. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. O que é o equipamento físico? Nosso corpo. Nosso corpo. Então, não fique abatido quando você tiver uma alteração no seu corpo. Uma doença, por exemplo. Busquemos a eternidade. Isso. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice Pode ler mais rápido. não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Olha só esse trecho. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Sabe o que significa? Que o nosso espírito nunca vai ficar velho, porque se o nosso espírito é imortal, então, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade, pensando que o espírito é imortal, vive para sempre, então o nosso espírito nunca vai ficar velho. Legal, né? Juventude não é um estado da carne. Qual carne? O nosso corpo. Então, né, juventude não é uma condição do nosso corpo. Juventude é uma condição do nosso espírito. Já viu pessoas que têm um espírito jovem? Que são pessoas que, mesmo tendo bastante idade, são pessoas alegres, jovens, brincam, né? Há moços. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Há moços que andam pelo mundo com o coração cheio de coisas ruins. Então não é só porque é jovem que só tem coisa boa. Tem pessoas jovens que têm coisas ruins, né? Lembramos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Então, o que ele está dizendo? Ó, lembremos que o homem interior se renova sempre. Quem que é o homem interior? Aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Nosso espírito, aquilo que a gente tem dentro da gente. O que ele está falando aqui, ó? A luta enriquece o de experiência, a dor aprimora as emoções e o sacrifício tempera o caráter. Ou seja, a luta, a dor, o sacrifício, todas as coisas que a gente passa no dia a dia, que são os nossos desafios, elas são para
aumentar as nossas experiências, para melhorar. O que é caráter? Caráter é um jeito que a pessoa se comporta. Um conjunto de jeitos que aquela pessoa se comporta determina o caráter dela, como que ela é reconhecida. Pessoas de bom caráter, pessoas de mau caráter, são pessoas que fazem coisas boas ou que fazem coisas ruins. O espírito encarnado sofre constantes transformações. Por fora, assim de acrisolar-se e engrandecer-se Por dentro. por dentro. Isso. Tá dizendo aqui pra gente que aquilo que a gente passa na Terra com o nosso corpo físico, a gente enquanto a gente tá aqui, né, nessa experiência, a gente tá transformando dentro da gente com as experiências que a gente tem, inclusive as negativas. A gente se engrandece por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Isso. Descerra, pois o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se, um cântico de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Sabe o que falou esse último parágrafo aqui? Ele tá dizendo o seguinte, ó. Descerra, pois, o receptor do seu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, para que a gente possa viver longe do desânimo. O que ele tá dizendo assim, ó? Cuida do seu coração, cuida dos seus sentimentos, cuida dos seus pensamentos, cuida daquilo que está na sua mente, para você pensar somente em coisas nobres, somente em coisas boas, somente em coisas positivas. Porque quando a gente cuida do nosso coração para poder ficar perto, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, a gente fica longe do desânimo. E aí o que acontece? Quando a gente está longe do desânimo, a gente não está desanimado, o nosso espírito, mesmo passando pelas provas avançadas aqui, ó, que fala, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade, ele será como um sol radiante brilhando lá fora e exteriorizando-se em cânticos de trabalho e alegria. Ou seja, mandando a sombra, mandando a tristeza, mandando a amargura para bem longe e ficando somente as boas coisas e as boas experiências. Então, o que a gente precisa pensar com esse último parágrafo aqui? É que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos
as nossas atitudes, as nossas ações, para que a gente consiga somente sintonizar boas energias, boas vibrações. E tudo fica muito bom com isso, certo? Que assim seja? Graças a Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.